Então vamos começar, certo? Tenho aqui umas notícias, várias coisas para falar. Peraí, aqui, vamos lá. Agora vai. Eu tenho aqui então aquela novidade que eu prometi, estão abertas as inscrições para o segundo Encontro Arte em Si, certo? Então, quem quiser se inscrever tem link na minha bio, tem link na descrição do vídeo do YouTube, pelo canal do Telegram também já comecei a enviar, né? Então a gente já está com os links, tem gente se inscrevendo já. Tem novidades também que eu vou contar um pouquinho mais pra frente nessa live de hoje. E aí, então, quem tiver com vontade de participar que é aquela semana que eu trago um monte de conteúdos, de reflexões sobre autoconhecimento, desenho, arte, né? Então, assim, é uma semana bem intensa, onde também eu abro lives de desenho, lives de mentoria diárias, que vocês entram e fazem perguntas, e aí eu ouço perguntas de pessoas que já falaram comigo de vários lugares do Brasil, do mundo, que isso é sempre muito rico, né? E a gente cria essa comunicação enorme. No último evento, a gente teve aí um grupo fechado de Telegram com mais de 1.000 pessoas interagindo, isso foi super, hiper bom, né? Então, estou trazendo para vocês aqui então uma nova edição desse encontro, que é o Encontro Arte em Si, certo? Então já está sendo divulgado, já deve chegar para vocês, se é que vocês não se inscreveram ainda, né? E muito bom, Roberto também está por aqui no YouTube, boa noite. Bom, então é o seguinte, o nosso tema da live de hoje, eu gostaria de falar sobre um assunto que vira e mexe levanta de alguma forma nas pessoas, né? Que é essa coisa assim, mais arte e autoconhecimento, desenho, né? Vira e mexe e levanta um tanto de dúvidas assim, o que uma coisa tem a ver com a outra, como que uma coisa se liga na outra, como que elas têm relação mesmo ou não, que história que é essa, certo? Então eu vou falar um pouco comprido sobre isso, porque eu queria desenvolver esse tema, porque eu percebo que ele é um tema amplo um tanto mesmo, né? Ele não é uma coisa que a gente consegue resumir em uma frase, certo? Então vamos lá. Vou pegar só mais um gole do meu café. Um parênteses antes de eu entrar no grande conteúdo. Gente, eu tenho um mel aqui na minha casa que eu ganhei, que é um mel de uma florada de pimenta rosa. Vocês já experimentaram isso? É um negócio, eu ponho dentro do meu café, eu acho uma coisa muito boa. Vocês têm que experimentar uma florada de pimenta rosa. Eu nunca tinha experimentado, isso é realmente muito gostoso. Que pintura linda que você... Danise! Obrigada, Rosana. Que legal. Tá aqui em Campinas, em Souza, pertinho. Sim, muito diferente, achei também. Quando eu percebi o que era, falei, nossa, isso vale a pena experimentar. Bom, então vamos nessa. Então a gente vai para esse ponto, né? Desenho, arte e autoconhecimento, né? De que forma que essas coisas estão conectadas e como que uma coisa interfere na outra, se interfere, como é. Então, só que eu vou começar falando de um assunto hoje que eu um tanto diferente da forma que eu abordo, que é o seguinte. A gente vai começar falando hoje sobre desenho, certo? Às vezes eu faço uma reflexão aqui no começo e depois a gente desenha, mas eu fiquei pensando sobre isso e aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. E eu escrevi sobre isso num post que está aí no meu Instagram, inclusive. Se alguém for lá colar rapidinho, vai saber a resposta do começo dessa live, que é o seguinte. Por que é mais difícil, na verdade é o que as pessoas sempre falam por aí, por que você acha mais difícil desenhar uma pessoa, né, uma pessoa que você conhece, por exemplo, do que desenhar uma maçã? Alguém tem uma resposta para isso? Porque é uma coisa comum, né? Quando as pessoas falam assim, eu tenho dificuldade de desenhar a pessoa. Não, tal coisa é mais difícil. Geralmente, quando é relativo à pessoa, a tendência é as pessoas acharem mais difícil. Vocês concordam com isso? Não concordam com isso? Responde aqui para mim nos comentários. E eu quero
saber a opinião de vocês, porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Pois é. Pois é, sim? Parece que sim, né? E se alguém sabe dizer, não concordo, Bárbara, gostei. Então vamos lá, Rosana. Então começa, se quiser falar por que você não concorda, acho ótimo. Aqui tem alguma pessoa falando aqui, não, a Patrícia falando no YouTube, porque é difícil captar a essência e particularidade. A Márcia falou aqui, sem dúvida, mais difícil ser uma pessoa que você conhece do que uma maçã. A Rosana falou ali que não concorda, tô esperando a resposta dela. Então tá, beleza. Esse tema, ele é um tema bem interessante, sim, tem um emocional envolvido, o Roberto tá falando aqui. Porque a gente, aqui a Tânia, porque a gente mistura a imagem com questões, porque a gente mistura imagens com questões de personalidade, com questões emotivas? Um pouco. Essa primeira resposta era um pouco mais anterior a isso, né? Bom, vou dizer uma coisa. Uma das coisas sobre isso, claro que existem todas as questões que a gente fala, ela tem um grau de complexidade em algumas instâncias, mas tem uma coisa importante aqui, que é o seguinte: a gente se permite mais representar, por exemplo, uma maçã de uma forma um pouco mais assim simbólica, vamos falar assim, resumida, né? E a gente vai reconhecer de uma forma mais generalizada que aquilo é uma maçã do que, por exemplo, uma pessoa conhecida, certo? Então, o que acontece com isso, né? A gente é mais, com certeza, a gente tem muito mais critério para reconhecer uma pessoa. A gente tem, e é engraçado isso, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma história que se você vai para um país onde as pessoas são de uma raça só, né, de uma raça muito mais pura, né? Uma vez eu tive a oportunidade de ir para a Ucrânia. Quando eu fui para a Ucrânia, foi muito impressionante quando eu cheguei lá, porque eu falei, gente, eles parecem todos irmãos, os homens, as mulheres, parecia todo mundo era da mesma família, eu achava difícil de reconhecer um do outro, assim, num grupo mais generalizado, né? Assim como quando a gente vê, por exemplo, um grupo de orientais, que é uma etnia muito parecida, ou quando você vê um grupo, sei lá, de alguma nação, indígenas, né, uma coisa que tem uma raça muito mais pura, você que é diferente, que não está tão acostumado com aquelas nuances, daqueles traços, a tendência que a gente tem é dar uma resumida mesmo naquilo, certo? Já vou responder aqui, a Rosana falou, espera só um pouquinho, Rosana, segura aí. E aí, o que acontece? Quando a gente, então, na maçã, a gente é um pouquinho mais unânime nisso, né? De que assim, a maçã a gente pode generalizar um tanto, né? E a gente faz ali a maçã, a gente reconhece e tal. Mas na hora que a gente vai para o traço de uma pessoa conhecida, a gente é um pouco mais criterioso mesmo, né? Ainda assim, existe uma coisa que tá bom, mas quando você vai desenhar, por exemplo, uma maçã, você já tentou ir desenhar a maçã tentando ver mesmo? Todos os detalhes, os pequenos detalhes, as nuances de cor, que dão os pequenos risquinhos, e aí o cabinho com tudo aquilo que ele tem, com coisas... E de repente aquele formato daquela maçã, que ele é um pouco mais específico, se a gente vê tipos de maçãs diferentes, elas vão ter um formato diferente. Se você pegar uma safra de maçã, elas também não vão ser iguais entre si, né? Então, isso também existe essa coisa, né, Rosana? Aquela que concordou aqui, legal. Isso, legal, isso mesmo. Então, assim, só que o que acontece? Então, mas existe uma outra coisa aqui ainda, né? Então, tá. Então, a gente vai lá e
e retrata aquela maçã. Então, o teu primeiro ponto aqui, né? Primeiro, que eu acho bem fundamental, é que é o seguinte, tá? Então, para eu representar, para eu aprender a desenhar uma maçã, por exemplo, não deveria ser diferente do que de você desenhar uma pessoa, né? A gente tem essa permissão um pouco maior para generalizar um pouco mais quando se trata de uma maçã do que de uma pessoa. Mas se você for realmente desenhar uma maçã, e olha assim, agora eu queria só fazer uma correção aqui. Eu não estou falando, vocês já vão ver que eu não estou falando de hiperrealismo, tá? Necessariamente. Existe o hiperrealismo e ele é uma forma de você desenhar e retratar, mas eu não estou falando disso, né? Um tanto de realismo sim, mas não um hiperrealismo, de você fazer como se fosse uma fotografia. Eu não estou chegando nem nesse ponto, né? Estou tratando como o desenho como sendo uma linguagem mesmo própria do desenho e que ele tem características próprias e formas de expressar que são próprias, que são diferentes então da fotografia, certo? Então tá. Então beleza. Então a gente foi lá e estamos falando dessa coisa da maçã. Mas existe um negócio interessante, né? Que é o seguinte: quando a gente fala de desenho, então o desenho, ele tem essa característica de ser uma linguagem cujas palavras são as linhas, os preenchimentos, as intensidades, né? Isso tudo vai dando o colorido nessas histórias que você conta com as imagens e com, né, com essa forma de expressão. E aí, acontece uma coisa interessante, que é o seguinte, aí às vezes as pessoas me perguntam, né, que na live, foi tema de live já isso, né, não, mas aí pra eu desenhar, acho que até que postei num videozinho hoje sobre isso de uma live, que assim, não, pra eu desenhar uma pessoa, então eu vou ter que saber desenhar o esqueleto, e vou ter que saber as proporções, as medidas e tudo mais, certo? Mas quando a gente está falando, só que a gente está falando de expressão artística, né? A gente está falando disso, certo? Então, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, é bem interessante, é um livro que eu tenho de desenho, de estudo de desenho mesmo, né? Que eu gostava de copiar quando eu tinha uns 13 anos, sei lá, mais ou menos. Aí vou mostrar para vocês aqui, ó. Será que a gente consegue ver assim? Então, ele tem aqui, ó, as medidas, né? O homem, a mulher, quantas medidas de cabeça, certo? Aí você vai fazendo assim os exercícios do desenho, do livro, aí ele tem coisas assim. Peraí. Gente, a luz faz um efeito muito engraçado. Olha como fica tudo listrado. Né? Então aqui você tem né, com essas linhas e bárbaro. Isso dá uma estrutura mesmo, para dependendo do que você vai desenhar. É interessante e tudo mais. Beleza, aí você começa a desenhar umas coisas assim. Isso daqui eu achava divertido, eu lembro. Né? Que assim, umas estruturas e tal, né? Beleza. Mas tudo bem, aí você fala, tá bom. E aí eu lembro que eu desenhava, aí uma hora você começa a desenhar uns assim também, quer ver? Um pouquinho mais de acabamento, né? Aí você chega você chega nesse ponto aqui, certo? Beleza. Mas ainda assim, gente, é muito engraçado isso, porque eu vou falar pra vocês uma coisa. Copiar esses desenhos que estão aqui nesse livro, né? É divertido mesmo, né? É engraçado. O que acontece? Quando você copiar esses desenhos que estão aqui, de verdade, em uma semana eu acho que você copia. Não copiar tudo porque é um volume, mas assim, começa a conseguir copiar desenhos assim, mesmo que você não desenhe, você começa a desenhar agora, né? Então, copiar essas imagens e tudo mais não é tão difícil, certo? Mas existe uma coisa aqui interessante, peraí. Olha que louco isso. Aí você pegar um desenho assim, ó, por exemplo, peraí, feito com um outro tipo de... Olha que interessante esse aqui, ó, por exemplo, né? A gente vê que ele não foi construído dessa mesma forma. E qual que é a diferença de uma coisa e de outra? Quem me diz aí? Olha isso aqui, ó, por exemplo. Né? Deixa eu ver se eu pego aqui uma outra que tenha mais
corpo inteiro. Por aqui tem mais pra frente. Olha isso. Né? Gosto mais, nossa, né? Com certeza, também. Olha que interessante isso aqui de corpo inteiro. Eu quero me diga uma coisa, você tá falando que gosta mais. Me conta por quê, Rosana? Esses são mais simbólicos do que seria uma pessoa. Alguém falou que, a Lili falou, bom, são lindos, o segundo tem mais expressão. Legal, mas olha que interessante, aquele ali falou uma coisa, foi a Lili, que esses são mais simbólicos do que seria uma pessoa. É engraçado, porque isso aqui também é simbólico, né? É louco, gente, a luz tá tão doida, tá muito doida essa luz. Mas ao mesmo tempo, e como assim, um é mais simbólico e, e ele ao mesmo tempo é mais expressivo, né? São mais expressivos aqui, o pessoal falando, a Patrícia falando aqui também no YouTube, a Tânia também, né? São mais expressivos. Mas me diz uma coisa, vocês acham que eles parecem, porque assim, mais simbólico, você acha que parece mais coisa como se fosse palitinho, por exemplo? O que é isso que está que tá bem simbolizado e pelo menos no meu ponto de vista, esses aqui, eles têm uma característica, assim, né? Que eles são, aqui ó, sem se ater aos detalhes, aqui a Tânia falou, os outros têm cara de técnico, têm menos personalidade. Isso. Então, olha que interessante, porque muitas vezes a gente usa o simbólico num sentido de reduzir, né? Quando, na verdade, esse daqui, apesar de poucas linhas, ele é muito mais específico e ele é muito, muito específico na expressão e no que tá dizendo ali, né? Emocionalmente, inclusive, aquela cena, né? Menos realista e mais expressivo, simbólico da expressão que se quer passar. Parecem mais genéricos, resumo de um estereótipo, de uma norma de corpo. Oi, boa tarde. São mais expressivos e simplificados. Isso, eles são exatamente, eles são desenhos mais gestuais. Vou contar uma coisa pra vocês. A gente chegou a fazer desenho de gesto aqui já. E é legal até falar sobre isso depois da gente ter tido uma experiência sobre isso, né? Aqui na live. Essa é a questão, né? Tem uma coisa que é o seguinte. Agora a gente vai entrar na junção dos temas, né? Uma coisa que eu costumo falar nas minhas aulas, com meus alunos e tudo mais, é uma coisa assim, o que é que define, né? O que é que define quando, por exemplo, um ator ou uma atriz, o que define o fato de eles serem muito bons, né? O que define essa coisa, por exemplo, que, nossa, aquela pessoa é muito expressiva, começa a falar e encenar e me emociona e eu tenho vontade de chorar, por exemplo, ou de rir, ou me dá uma alegria imensa, eu fico com raiva, né? O que é isso, né, que faz esse ator ou essa atriz passarem essa emoção, essa verdade, né, o que será que é isso, certo? Se alguém quiser falar também, eu acho legal quando vocês falam, porque é um tema, né? As pessoas falam assim, não, porque parece que é de verdade. Tem uma coisa muito específica que essa pessoa faz. Saber expressar a essência do sentimento que se quer passar. Legal, mas como você sabe expressar a essência do sentimento que você quer passar? Né? Como? Me faz sentir algo, a Lara. Então, Lara, mas como será que Lara tá por aí. Como será que essa pessoa faz você sentir esse algo? O que ela faz que te faz sentir? Olha lá, ela traz para a própria experiência. Isso aí, Tânia, mimetizando. Então, ó,
Aqui e é legal isso aqui, Patrícia, você colocou do mimetizando, vamos falar sobre isso, né? Exatamente. Então, assim, então você pensa que quando esse ator ou essa atriz, eles têm que passar uma cena, né? Passar uma emoção e fazer uma representação, para você conseguir expressar aquilo, você vai ter que buscar dentro de você uma passagem que tem a ver com aquilo, aquilo que você já passou, que é referente àquilo, de alguma forma, e aquilo vai te jogar, vai te colocar num estado. Percebe isso? É como se eu falar assim, por exemplo, agora, se você tiver que se todo mundo aqui começar a ficar introspectivo e ir para uma memória, para uma situação onde você teve que enfrentar um grande desafio na sua vida, você vai exatamente para os sentimentos e o estado que tinha aquele momento da sua vida, concorda? Incorpora o sentimento do personagem, expressa na fala, no corpo, no gesto, que ele está falando, expressões físicas, tom de voz, né? Mas vocês percebem isso que eu estou dizendo? Então, assim, primeira coisa, essa pessoa, ela vai lá dentro, no dela, na passagem que ela fez sobre aquele tema, né? E desencadeia aquele estado. E aí ela expressa. E quando ela expressa a partir da passagem dela, como é de verdade, no sentido de que a passagem dela foi verdadeira, você que está como espectador, como espectadora, vai também ser remetida para a sua passagem daquilo, referente àquilo de alguma forma. E ressonantemente todo mundo vai para um estado parecido. Entende isso? Aqui a Tânia, não é à toa que os processos de preparação do ator são geralmente muito longos. Tem produções que os atores passam meses construindo um personagem, exatamente tem isso. Mas tem um ponto aqui no meio disso daqui, que acontece, né? Que aí tem muita gente que fala disso assim, né? Tânia, mas é esse ponto que eu vou falar, que é o seguinte, quando você você vai para o seu daquilo. É muito importante também você notar que os grandes atores e as grandes atrizes, principalmente esses que você vê que já são experientes, que têm uma trajetória já, então são até pessoas mais velhas, você pode notar, mesmo quando você por exemplo, vê uma Fernanda Montenegro, ou quando você vê alguém de fora, uma Meryl Streep, mesmo Morgan Freeman, que são esses atores e atrizes que são muito consagrados, entre tantos que tem, né? Mas você consegue ver uma coisa específica quando eles atuam. Eles são altamente bons, assim, expressivos. Eles conseguem te jogar para um estado, só que eles não perdem uma coisa. Eles não perdem um traço de personalidade deles está sempre lá. Já repararam isso? Você reconhece a personalidade ali do ator no meio daquilo. Algumas pessoas fazem uma fala de que o ator teria que abrir mão da própria personalidade. Eu acho isso totalmente perigoso. Pro ego mesmo, pra pessoa, pro artista, pra pessoa que tá ali. Entendeu? Então, mas você vê esse traço que mantém, que é justamente esse traço do ego, que é esse traço da sua singularidade, certo? Né? Então, assim, entender, né? Legal. Então, assim, eu queria que vocês percebessem, então, toda essa linha dessa coerência, né? Isso, Terá fala assim, eles não se perdem, exatamente, essa importância de você não se perder para algo, de você não se perder para um estado, né? Porque de repente você vai para um estado e aquilo faz uma coisa com você, e aí de repente você vai sendo conduzido e você vai perdendo os traços da sua personalidade, que na verdade é o que te mantém em contato com a sua vida, com as suas necessidades básicas, com as suas trocas, né? Com a sua integridade mesmo, né? Então, legal. Então, agora a gente está elaborando aqui um raciocínio. Continuando um pouco mais sobre isso, a gente tem então, primeiro, então, a gente tem essa importância de se manter coeso, né? Coesa enquanto personalidade mesmo, né? No sentido de você não
se perder para isso, mas existe uma outra coisa que é assim. Sim, quando você faz arte, é mais fácil a gente ilustrar isso falando, por exemplo, de um ator, de uma atriz, porque é uma coisa que está muito fácil de acessar no senso comum. Mas quando a gente chega aqui, agora vamos falar da arte do desenho, por exemplo, né? Que isso é uma coisa que a gente passa, a gente pena um tempo estudando mesmo, e aí, gente, é o que precisa de prática mesmo, a gente não tem como melhorar isso, elaborar isso, se não for realmente praticando muito, certo? Aqui, isso, e não se, a Patrícia falou aqui, não se perdendo que você queria ser estilo próprio, exato, não se perdendo, né? Perfeito. Então, assim, quando quando você vai fazer um desenho de gesto, por exemplo, que é esse desenho gestual que você faz, e você precisa, o que você faz quando você desenha um gesto, né? Você percebe no seu próprio corpo como que é a intenção, como é a metáfora daquilo que você está observando, e você rabisca rápido. Você vai no seu reflexo o que você absorveu daquilo, né? É uma coisa muito rápida que passa por dentro de você e você tenta representar, né? Então, assim, e é muito interessante porque aqui, por exemplo, esses desenhos que eu estava falando, até vou falar o nome da Gabrielle Vincent, né, a autora, chama Pequena Marionete, esse livro que eu estou mostrando para vocês. Então, assim, quando você vê esses desenhos, por exemplo, eles são desenhos a lápis, feito com muita velocidade, é coisa rápida. Com certeza ela fez rapidíssimo cada desenho desse. O tempo de elaboração do livro inteiro eu não sei, mas o desenho, a realização de um desenho não foi uma coisa demorada. Você vê pelo tipo de traço, pela velocidade, né? Você nota que ela não é uma coisa demorada, não tem como, né? Esse tipo de resultado, assim. Então, primeiro ponto, né? Então, assim, essa coisa de você observar, por exemplo, isso que eu falei do gesto, ou o peso, a intenção, né? Para onde que tá aquela energia daquele corpo, daquela cena? Ela tá mais para suspensa ou ela tá mais no chão? Olha isso tudo. Olha o que eu fiz aqui. Eu fiz um monte de movimento para vocês aqui. Fiz um movimento de corpo assim, fiz um movimento de corpo assim. São gestos completamente diferentes, né? E você quer expressar uma coisa, você quer contar uma história com o seu desenho, ele passa por isso, né? Ele passa pela busca desse traço que vai expressando cada vez com mais precisão essas histórias que você quer contar, certo? Então, então a gente tem essa característica sobre o desenho e sobre a sua autopercepção mesmo, né? Porque como a gente foi falando aqui, né? Agora vamos falar de um assunto que tem a ver com isso que a gente está falando. Como que é isso? Vocês sabem, é legal a gente até abordar esse tema. Como que é isso de se perder? O que faz se perder? Vocês sabem me dizer o que faz alguém se perder? Uma das coisas, vai. Tem uma coisa que ela é muito forte e vamos ver se a gente consegue apurar aqui entre a gente. Guardando respostas. Só um pouquinho, gente, botar uma musiquinha pra gente. Tá bom. Tentar copiar. Tá, isso é uma coisa. Eu não sei se o tentar copiar. Ele pode te levar, mas existe um motivo pelo qual você tenta copiar. Por que uma pessoa tenta copiar? Tenta pensar sobre isso, né? É tão bom ouvir uma artista de verdade, pode indicar outras pessoas? Acho que eu não entendi a sua pergunta, Rosana. Você fala que como a Gabrielle Vincent, depois vocês falam, explica melhor, que acho que eu não entendi a sua pergunta. Técnica excessiva pode fazer isso. Falta de identidade. Se comparar e copiar. Muito bom. Mas me diga uma coisa. O que será que a gente consegue ir um pouco antes, assim? Do tipo, não, mas tem uma coisa antes que faz, por exemplo, a pessoa ficar se comparando e copiando, que faz a pessoa também ficar muito identificada com excesso de técnica, né?
insegurança. Alguns professores de arte te tiram a particularidade dizendo ser defeito. Também existe isso. Não se conhecer. Não se conhecer, ele tá fazendo um polo com isso que a gente está fazendo. Tem um gatilho que acontece que é muito interessante. Não ter um projeto, tá? A crítica. Legal. Tudo isso que vocês estão falando, eu percebo, não sei se vocês percebem também, que são um tanto consequências, assim. Vocês percebem isso? Né? Existe uma coisa muito, muito louca. Gente, assim, esse assunto, ele é um assunto muito, assim, se a gente começar a se desdobrar, a gente vai para muitas direções, eu acho, e é super interessante mesmo, né? Mas tem uma coisa que acontece, que é assim, a gente, muito facilmente, né? Tem um medo, claro. A gente se identifica com uma coisa que sabe uma coisa, tem algumas lives que eu já falei sobre isso, acho que no primeiro encontro Arte em Si eu falei tanto sobre esse assunto também, e é um assunto que é esse assunto desse instinto da performance, certo? Porque quando eu falo instinto, eu falo muito nessa coisa de... eu comparo, isso é uma coisa legal de vocês saberem, que assim, eu comparo para reforçar e justificar e entender que isso é um comportamento instintivo. É interessante a gente ir lá e observar, por exemplo, se isso tem uma correspondência, por exemplo, nos animais. Isso um ótimo termômetro, uma ótima balança. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os animais, eles têm essa tendência e essa característica, na verdade, de, por exemplo, de quando eles buscam um parceiro para acasalar, por exemplo, eles fazem uma dança, uma performance, certo? E aí você faz a dança, você fala, olha como minha pena é bonita, e olha certo? Então, essa questão da performance, ela tem essa característica, né? Ou seja, instintivamente a gente faz isso. A gente vai, deixa eu tentar mostrar o meu melhor aqui, mostrar o que eu tenho, né? As minhas habilidades, isso não existe nada de errado com isso, né? Só que existe uma questão sobre isso, que na hora que você começa a fazer uma performance, muitas vezes você recebe elogios. Esses elogios que você recebe, eles não necessariamente são elogios de que realmente que te referem de fato no sentido do que tá bom, do que tá ruim, do que você tá fazendo, né? Em relação ao que você sabe, do que você pode e do que você deveria fazer. Então tem isso. Será que esses elogios estão referindo de fato? Né? Porque existem elogios que vêm assim, não, assim tá bom. Já repararam isso? Isso existe? Certo? E aqui, ó, querer o aplauso o tempo todo faz você se adaptar a todo o público. Por aí, Patrícia. Então, assim, você tem essa questão de você ficar assim tá bom, né? E às vezes você pode ter isso de casa, né? E mesmo essa questão que isso é muito delicado, isso pega no calcanhar também de muita gente, que é essa questão assim, você pode ser meio assim, um pouquinho defeituoso, não tem problema, eu te aceito assim mesmo. Pode ser até assim, eu gosto de você, eu te aceito assim mesmo. Ou pode ser uma mãe, não, a mãe gosta de você assim mesmo. Ou pode ser, enfim, essas relações, elas são assim super delicadas na hora que a gente está falando de uma realização mesmo, de uma coisa que a gente acha importante para a nossa realização pessoal da vida, certo? Então, assim, esses elogios, eles vêm tanto das pessoas em volta, quanto de públicos mais distantes, que não necessariamente é uma pessoa do seu convívio próximo, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes, você começa a fazer um trabalho e você começa a receber muitos elogios. E você começa a ficar trabalhando no sentido de promover, ficar
gerando elogios e não no sentido de aprimorar realmente a sua expressão. E isso começa a gerar uma distorção muito grande. Isso gera uma... Por que gera uma distorção? Porque você começa a fazer uma coisa desconectada das suas necessidades reais. E de repente você está se prestando a coisas que você não faria. Aí você faz uma arte que você nem acha tão bonita assim, mas já que está passando, vende, então deixa assim mesmo. Então... Ou eu sou simplesmente um elogio, né? A gente fala até, quando eu já falei aqui de música, né? Como eu sou formada em música, então eu tenho essa experiência também. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa vai lá e ela faz um solo, começa a fritar e fazer umas coisas super virtuosísticas, que ela até consegue fazer uma virtuose ali num trecho de uma coisa, mas aí fica aquela pergunta, mas ela tá fazendo música? Né? Eu não estou falando, entenda uma coisa, eu não estou falando nem um pouco contra você ser virtuosa no que você faz, não é isso, mas é sobre essa identificação, porque é um ponto muito tênue. Ou, por exemplo, assim, nossa, olha aquele ator, como ele se entregou, você nem percebe que era ele, perdeu a personalidade. Nossa, menina, dizem que ele ficou meio esquisito depois daquilo, tá? E aí começa até, as pessoas elas vão falar por trás, mas elas não vão realmente te alertar de que você está se perdendo. Poucas das pessoas vão fazer isso, entende? Em coerência consigo mesmo, isso, Tayane. Então, assim, vocês entendem isso? Boa noite. Entende isso, assim, né? Como esse ponto é tênue, né? Então, assim, porque como a gente, olha com quantos elementos a gente está lidando. Então, assim, eu acho importante falar sobre isso, porque isso não é uma coisa simplória, né? É uma coisa que tem muitas ramificações, porque lida com essa coisa da nossa satisfação, com a insatisfação e aonde que eu devo fazer, né? Porque ao mesmo tempo, também se eu ficar assim, só fazendo coisas que do meu agrado, também eu posso conseguir parar, não vou conseguir trocar mais, né? Mas como que tá também a minha predisposição para eu olhar por que eu tenho dificuldade de troca? E aí, olha quantas coisas e quantos elementos que a gente precisa olhar enquanto processo de conhecimento mesmo, né? Porque olha só, conhecer que essas danças arquetípicas funcionam assim, que essas danças instintivas funcionam assim, e que a gente está à mercê disso, né? E conseguir e se posicionando com isso e escolhendo no meio disso é um ponto importante, certo? Você praticar e exercitar a sua arte é um outro ponto fundamental. Porque se você não praticar, é aquela coisa, né? Você aprende a fazer fazendo, né? Tudo que você for fazer, não tem como. A gente pode intelectualizar por horas, anos a fio, e ainda assim você não vai fazer se você não colocar a mão e fizer. Olha uma outra coisa, né? E aí, e junto com tudo isso, você, então, direcionar, entender o que é que você está se tornando com aquilo tudo que você vem fazendo, né? Da onde que você, aquela história, né? Da onde que você está vindo, da onde você está se resgatando, para onde você está se conduzindo, certo? Isso é um ponto que fica assim, nossa, olha isso, né? Toda essa conversa falando sobre um estudo, por exemplo, de desenho, né? Então, assim, quando você desenha, você tem a oportunidade de se observar enquanto você desenha, de se perceber enquanto você desenha, e de vir integrando essa percepção de observar dentro e fora de você, né? Vocês podem perceber, é muito comum a gente fazer atividade de desenho, as pessoas fazerem falas assim, nossa, é muito meditativo, né? Parece um processo meditativo, que você vai ficando quieto, e vai ficando para dentro, e você vai, nossa, e parece que algumas coisas elas vão acontecendo e se regulando internamente, mesmo sem você necessariamente intelectualizar aquilo,
né? Então, né, exatamente. Então, assim, essa parte, ela é uma parte que a gente... é nossa responsabilidade. Então, assim, eu enquanto artista, conversando com artistas, eu acho que é vital essa questão da gente manter essa conversa viva, entendeu? E não ficar numa conversa só do ponto de vista... por exemplo, né, se eu pinto de um estilo ou outro estilo, né? Essas definições muito que ficam te colocando nessas caixinhas, elas também não servem para muita coisa, certo? Então por isso também eu volto a falar aqui que eu organizei o segundo encontro Arte em Si, que é mais um momento onde eu divulgo esses encontros e que convido o maior número de gente possível, né, para a gente poder trocar referências sobre esse tema, certo? Precisava muito escutar isso, Grata. Ah, que bom, Bianca. Bem verdade isso da meditação durante a prática do desenho, né? Com certeza. Então é isso, certo? Aí dentro disso eu queria falar para vocês uma coisa. Eu organizei até das escolhas do que desenhar. Exato. Exatamente, né? Assim, esse processo todo, ele é uma construção, né? Ele é uma trajetória de uma vida mesmo, né? Você vai se desenvolver muito ao longo de uma longa trajetória, né? Então não tem... ao mesmo tempo você faz saltos que de repente você... nossa, cresce um monte num lapso e de repente você precisa de uma parte que é um pouco mais lenta, de mais observação, né? Então isso vai fazendo assim, certo? Ótimo. Então, deixa eu ver que horas são. Nossa, o tempo passou rápido. Então, deixa eu dar um recado para você. Deixar 2 recados, então. Eu vou deixar eles aqui, e lembrando que as pessoas entram e saem da live, assim todo mundo fica sabendo. Então, é o seguinte, que do dia 9 ao dia 13 de novembro, a gente tem o segundo encontro Arte em Si, que é esse evento que a gente faz uma semana de... aulas gravadas, também lives diárias de mentoria, onde vocês entram, a gente pode conversar sobre o processo de vocês, como está o trabalho, as dúvidas e como que eu posso contribuir também, né, nessa jornada pessoal e artística. E aí junto com isso aconteceu uma coisa assim, eu tenho meu curso, né, o Arte Jornada, tem alguns alunos, inclusive estão presentes por aqui na live, que eu vi um pessoal aqui chegando, comentando, e é o seguinte, eu vou oferecer para os meus alunos do Arte Jornada algumas aulas de desenho com modelo vivo, via Zoom. Inclusive eu convidei uma artista que mora na França e acabei de esquecer onde que ela é de um país diferente, acho que se a Vanessa estiver online ela vai me lembrar. E a gente vai fazer essas aulas de desenho com modelo vivo. E aí, o que acontece? Como eu estou organizando o segundo encontro Arte em Si, e essas aulas vão acontecer nesse período, eu fiz falei, como que eu faço? Porque eu queria que mais gente participasse. E aí eu fiz, inclusive, uma promoção, assim, gente, tipo 50% de desconto para participar de uma aula, certo? Quem quiser participar, se inscrever, me inscreve. Eu acho que nos links de inscrição do segundo encontro também tem. Aí que pessoas que não são meus alunos, assim, regulares, né, do Arte Jornada, quiserem participar e conhecer um pouquinho dessa dinâmica, porque justamente pensando nesse trabalho... Isso, búlgara, obrigada Silvia, lembrou. Que era da Bulgária. Era uma graça, uma pessoa muito gente fina, assim. Então, o que acontece? Então, para a gente poder partilhar também esse momento de produção, né, que é uma produção intensa, a gente fica 2 horas desenhando, eu oriento a aula, né, é uma aula mesmo, então, de quais são as coisas para você observar e para você exercitar, tanto tecnicamente do desenho quanto da sua percepção, certo? Da sua percepção do seu corpo, como você se percebe enquanto você desenha. Então é bem prático mesmo, né? Um momento, são 2 horas intensas de desenho mesmo. Então a gente vai ter 4 encontros aí pela frente,
Quem tiver interesse de participar, a gente tem que entrar em contato, se inscrever. Mas é importante se inscrever na semana do Encontro Arte em Si, certo? Ótimo. Isso, modelo vivo, quero como? Se inscreve no segundo Encontro Arte em Si, vai ter um jeitinho lá, um link para você se cadastrar. Se você não conseguir, escreve pra gente. Né? Vai ser ótimo, com certeza, Sandra. As datas estão lá. Uma data tem agora no último, sábado agora é a primeira, depois tem mais umas 3 em novembro. Então dá uma olhadinha lá que tem tudo certinho. Dá para tirar todas as dúvidas. Se tiver alguma questão, escreve pra gente que a gente responde também. Pode me escrever em inbox, mandar e-mail, certo? contato@caliane.com.br caso precise saber alguma coisa. Combinado? Combinado. Muito bom. Muito bom, Patrícia, também. Olha, a gente tem aqui uns 10 minutinhos de live. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm alguma dúvida específica que vocês gostariam de fazer? Vocês querem passar 10 minutinhos desenhando? Que 10 minutos para desenhar é praticamente quase nada, né? A Sandra já está inscrita. Legal, Sandra. Me contem, porque né, a gente falou um monte de coisa aqui, super interessante. Mais um gole do meu café com o meu mel de pimenta rosa exótico. Certo? Bom, muito bueno. Né? Então, ó, parece que estamos sem dúvidas. Bom, lembrando, eu vou continuar antes da semana do encontro, eu continuo fazendo nossas lives aqui. Tem essa live de quarta-feira hoje, da semana que vem tem live também. Ah, Beatriz! Que legal! Sim, se inscreve! Eu lembro de você, do primeiro encontro. Se inscreve sim. E fiquei aqui me distrair, né? Até do que eu tava falando. Primeira live sua que assisto, estou curtindo a experiência. Ah, que bom, bem-vinda, viu, Rosane? Então, assim, a gente faz... então, eu estava falando, lembrei. Na segunda-feira que vem tem uma live mentoria, que é essa live onde vocês podem entrar e conversar comigo. Solicita a participação quando eu entrar no Instagram. E aí eu deixo aqui, eu abro para você entrar e conversar comigo. Então, segunda-feira que vem às 8 da manhã tem. Na seguinte, que é a semana do encontro, tem todo dia às 8 horas da manhã. É uma maratona, uma mini maratona. Costumam ser momentos ricos, certo? Então, estamos aqui já, vou falar bastante sobre isso nessas lives que antecedem ao encontro, para a gente poder ir lembrando como é a experiência e se aquecendo. Muito rico aquele encontro que participamos, foi mesmo, Beatriz. Que a Patrícia, meus desenhos de figura humana com esquemas ficam como bonequinhos sem vida, desenho melhor sem esquemas, ficam com alma mais potentes. Isso. Legal isso, Patrícia, que você falou. Então isso é legal, esse tema, ele fecha bem com o que a gente veio falando ao longo da live, né? É uma questão assim, realmente, essa coisa eu sempre fico com essa preocupação da gente vir tendo uma experiência, né, mais sensorial. Por quê? Olha que interessante, né? Quando a gente, até porque a gente fala muito aqui dos animais, dos instintos, da natureza, tudo mais. O que é o processo de você observar para desenhar? Né? O que você está observando enquanto você está desenhando? Quando você está observando uma árvore, o que você está aprendendo sobre a árvore? Né? É muito interessante isso, porque assim, quando você vai observar, você não está observando só com os olhos, você não está vendo só a árvore. Tem uma temperatura, tem um cheiro. Quando você vê, mesmo só ao olhar, você vê que tem uma dureza, tem uma infinidade de cores, pode ter uma brisa, né? Então, quando você muito, né, quando você vai desenhar, é muito essa coisa de você se perceber dentro, né? E quando você passa a desenhar fazendo uso dos seus sentidos, a sua arte, ela passa também a fazer mais sentido, né? Porque você vai compreender mais essa questão do peso, da profundidade, da expressividade, né?
sabe, como eu organizei esses eventos de desenho com modelo vivo, eu tinha essa prática de fazer uma vez por mês, lá no Espaço Cultural Ngambicula, quando era presencial. Então, todo mês, tinha 12 vezes por ano, tinha um encontro de desenho com modelo vivo, essa aula. Justamente por isso, né? Porque a gente, raramente a gente tem assim essas oportunidades de ficar alguém parado ali pra gente desenhar, ou fazendo uma expressão muito específica e tudo mais, né? E você sabe que, claro, a gente vai fazer pelo Zoom, mas ainda assim, vocês vão ver que é uma experiência bem diferente, bem específica, né? Apesar de ser uma tela 2D, ela é diferente de fazer as fotografias, a gente tem um tempo específico ali, né? Então, isso é uma coisa bem rica mesmo, que é uma coisa que a gente conseguiu aqui. E também aconteceu uma coisa, já até ia contar pra vocês uma coisa que aconteceu, que na semana passada foi que eu trouxe aquelas imagens na live, né, que eu pus aqui no YouTube, fui colocando. E aí, gente, é assim, tanto com música é esse pepino, quanto imagem também. Aí se o YouTube reconhece uma imagem de algum lugar, ele daí acha que se você estiver ganhando dinheiro, alguma coisa assim com isso, mesmo sendo uma live aqui educativa, tudo mais, aí o Facebook travou a live, tive que desbloquear para poder, nossa, aí virou nossa, que pena, né? Porque é legal, a gente traz aqui uma imagem, a gente compartilha a mesma visão, né? Mas enfim, então tem todos esses pormenores assim da internet que a gente tem que ficar dando uma contornadazinha, certo? Bom, gente, eu acho que é isso por hoje então, né? Se não tem mais dúvidas, mais perguntas ou considerações, estou... Caramba, né, Tânia? Um caramba mesmo, achei a mesma coisa. Mas eu consegui fazer desbloquear depois. Eu justifiquei, falei, é uma atividade de fim educativo, gratuita, tudo mais. Daí foi liberado, mas teve isso aí. Teve um bloqueiozinho de um dia. Então, se vocês não têm mais dúvidas, nem perguntas, nem considerações, eu vou contar até 3 lentamente, né? Pra gente poder encerrar aqui nossa live de hoje, que foi um momento muito agradável, muitas conversas, certo? O café que eu não tomei, pus aqui de novo. Então acho que é isso, certo? Então acabamos. Então eu vou deixar aqui pela última vez o convite. Gente, inscrições abertas, segundo encontro Arte em Si, do dia 9 ao dia 13 de novembro. As inscrições já estão abertas, a gente vai ter bastante atividade gratuita, sejam as lives de mentorias diárias, as aulas que acontecem à noite e bastante troca que a gente sabe que acontece, que a gente troca lá pelo canal do Telegram, certo? Muito obrigada, tenham uma excelente noite e até a próxima.